Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui estou hoje com o meu sidekick, Joel Moraes. O parceirinho mirim que todos merecem. Não é o que queremos, mas é o que merecemos, né, Joel? Justamente. Pois é, e hoje vamos aqui... Primeiro, eu queria dar Feliz Ano Novo pra você, viu, Joel Moraes? Por que Feliz Ano Novo? Quero saber. Porque minha pilha finalmente entrou no ano de 2022. Meu Deus do céu. Um homem perdido no tempo. É praticamente cable. Pois é, comecei a ler os gibis que eu comprei em 2022, então, feliz 2022, eu espero que o Brasil seja hexa na Copa do Catar no final do ano. Eu tenho spoilers para você. Oi? Eu tenho spoilers para você à frente do tempo. Pelo menos a gente se livrou de uma desgraça na presidência. Olha aí, tem isso também. Isso é mais importante. Isso que é o mais importante. Bom, como você já viu aí na nossa vitrina maravilhosamente concebida por Maurício Dantas, em memória, né? Ele psicografou essa belíssima vitrina do nosso Pilha de Bis. Vamos falar de Novos Titãs, Joel Moraes, do passado e do presente ou do futuro, né? Os Titãs, rapaz, um conceito, né? Um grupo de personagens dos mais amados pelo nosso amigo Mauro Elovitch. Abraços. Sim, o grupo preferido, só de parceirinho mirim, que é um conceito que ele ama de paixão. Então, ele adora. Esse podcast é em homenagem a você, Mauro. Dedicado. Vamos começar falando em ordem cronológica, do passado para o presente, Joel? É o melhor, né? Estava falando mesmo de perdido no tempo. Manda brasa. Pois é. Bom, vamos falar então de uma das séries que deu origem a todas essas coleções que para mim são as melhores coleções que estão em banca hoje, que é a coleção A Saga de... E vamos falar do Lendas do Universo DC, Novos Titãs, por Marv Wolfman, que na verdade foi da DC, foi o segundo, meio que uma segunda fase desse tipo de publicação, né? Porque começou com Lendas do Cavaleiro das Trevas e depois Lendas do Homem de Aço, mas aí o conceito era um pouquinho diferente, o formato era o mesmo, né? Essa capa cartão, papel offset... mas o formato o conceito era um pouquinho diferente, porque essas duas séries do Batman e do Superman, eles eram focados nos desenhistas, né? Então tem lá 10 volumes do Lendas do Cavaleiro das Trevas do Jim Aparo, não sei quantos volumes no Neil Adams, aí Marshall Rogers e assim vai. E do Superman, Curt Swan, né? José Luiz Garcia Lopes, enfim. E depois eles expandiram isso primeiro para o Novos Titãs, né? E aí primeiro primeiro foi do George Pérez com a Mulher Maravilha, né? Ele lançou da Mulher Maravilha, publicou também toda a coleção do Kirby na DC, uma coisa assim que, se você me perguntasse uns anos atrás, eu ia dizer que era sandice, que isso foi tudo mesmo sair, do Kirby? Ficou nada faltando? Eu acho que ficou faltando, se ficou faltando foi
foi coleções assim bem esporádicas, porque eles publicaram Omaki, Kamandi, Etrigan. Gun, o Super Powers, né, que é ele só desenhando, né, ali no finalzinho da carreira dele na DC. E que aqui pra nós, viu? Quem é que pediu isso? Quem é que queria isso, né? Pois é, e a cereja do bolo que era o Quarto Mundo, né, principalmente o comecinho do Quarto Mundo, que foi publicado também. Que essa sim, essa sempre foi bem pedida. Sim, e aí depois também teve o Lendas do Universo DC da Liga da Justiça, que é a famosa liguinha, né, do Giffen e do DeMatteis, e além de toda a passagem clássica deles na Liga, eles ainda publicaram aquelas 2 minisséries que eles fizeram depois, né, Já Fomos a Liga da Justiça e Não Acredito que Não é a Liga da Justiça, eu acho que ficou assim traduzida a continuação aqui no Isso. Brasil, que a Panini E- já tinha lançado, eles relançaram como continuação dessa saga. Isso, que a primeira delas, a origem dela foi naquela mensal norte-americana, JLA Classified, né? JLA Classified. Isso, E a segunda foi uma publicava minissérie arcos própria mesmo. fechados, né? Isso, e a outra foi uma minissérie própria mesmo. Isso, exatamente. E aí publicou-se a aclamada fase do Marv Wolfman com o George Pérez em Novos Titãs, né? Que ela se tornou a revista mais popular da DC durante muito tempo, né? Rivalizava ali com o X-Men do Claremont e do Byrne. Acho que o X-Men Claremont e Byrne veio um pouquinho depois, não sei, com o Byrne, acho que veio um pouquinho Não, depois. foi No antes, foi comecinho, antes. Foi antes. rivalizava com Isso. Foi antes? Ah, Foi porque eu me confundo assim nesse. eu Porque ali é bem acredito. comecinho dos anos 80, né? Isso. Quando o Byrne começou com o Claremont, substituindo o Cockrum, Dave Cockrum, deve ter sido por volta de 78, 79, perto dos anos 80. E Titãs de Wolfman e Pérez já foi em 80 para 81. Mas ainda teve assim Isso. um Ele é período que pré-crise, estavam. né? Isso. Teve um período bem paralelo. Ah, e aí eles rivalizavam, né? Eram as 2 revistas mais populares nos Estados Unidos. Isso. Tanto é que teve aquele crossover, né? Que eu adoro aquele crossover Isso, com a arte do Simonson, né? com os Novos Titãs. É do Simonson ou do Adams? Eu sempre confundo. É O Art escrito Adams pelo Claremont. do Walter Simonson. Escrito pelo Claremont e com a arte do Walt Simonson. Pronto, eu adoro aquele gibi. Mas eu quero falar dessa coleção, mais precisamente do último volume que eu li, que foi o volume 20. Porque o que acontece? Eu estava fazendo essa coleção pelos encadernados gringos, aí Paulo Guedes chegou e ficou meio que impossível pegar esses encadernados. Aí eu resolvi continuar das edições que a Panini estava lançando, apesar de saber que tinha muita gente reclamando de erros de revisão, tradução, enfim. Peraí, erros de Mas, revisão em materiais da Panini? Não. pois é. Acredite, mas existem. Isso é um absurdo. E aí eu quero falar desse volume 20, que foi o último que eu li, porque, na verdade, eu quero tecer aqui uma nota de repúdio a esse gibi. Porque o gibi chato. É impressionante como a qualidade do gibi caiu depois que o Pérez saiu, né? O Pérez, ele saiu, salvo engano, ele saiu para fazer a crise. Ele deve ter voltado, depois da crise, deve ter voltado em algumas edições. E aí quem assumiu definitivamente o título como desenhista foi o Eduardo Barreto. Você lembra desse desenhista, Joel Moraes? Sim. É um desenhista dali dos anos 80. Eu acredito que ele seja espanhol, mexicano. Eu sei que ele é latino. E na época eu odiei a arte dele. Com o passar do tempo eu adorei. Muito, muito boa mesmo a arte dele. Era caprichado, era um estilo totalmente diferente. O choque na época, enfim, eu era criança, garoto ainda, e estranhava, né? Você sair do Pérez para ir para um sujeito totalmente diferente, um traço totalmente diferente. Mas com o passar do tempo eu admirei a arte dele, realmente é muito boa. Mas para a época, ele ainda estava meio que engatinhando também, ainda estava, enfim, tentando se firmar, desenhando super-heróis, e não era tão bom não. Realmente foi um choque e descarrilhou. E, vou dizer a você, eu acredito que muito do sucesso, não é só da arte do Pérez, muito do sucesso dos Titãs no começo não era só a arte do Pérez. O Pérez também, ele era coautor, ele participava dos roteiros, ele influía nisso. E fica bem claro, é parecido com o que aconteceu nos X-Men com Claremont, quando o Byrne saiu.
até chegar um Paul Smith, um John Romita Jr., que influenciavam também, davam seus pitacos nos roteiros, outros artistas com o Claremont não desenvolveram bem, não. Foi esse caso aí do Barreto. Ele não desenvolveu bem. As tramas ficaram chatas, não tinha aquele dinamismo visual. Realmente perdeu muita qualidade. Pois é, e assim, esse volume 20, que foi o último que eu li, ele foi meio que o ápice, pelo menos até agora, disso, porque acho que no volume anterior, ou no 19 ou no 18, entra em cena talvez o personagem mais chato que já fez parte dos Novos Titãs, talvez um dos mais chatos que a DC já ousou criar, que é o Danny Chase. Ih, rapaz, Não sei se você se lembra. Esse daí, realmente assim, você tá tendo essa impressão agora, mas na época eu lembro de ler nas sessões de carta, né, da Editora Abril. E o hate era gigantesco. Antes de ter até esse termo hate, né, como a gente usa hoje em dia, anglicizado. Mas é o seguinte, os leitores não gostavam. Ele realmente era o pentelho chato, pivete chato. Primeiro que ele já entrou lá por conta dos laços de família dele, né? Ele era, acredito que neto, sobrinho, alguma coisa assim, de um espião. O avô dele é espião e os pais dele eram espiões. Isso, que é o King Faraday, que é um personagem dos anos 60 da DC, que assim, nesse ponto aí, fazendo um comentáriozinho tangencial bem ligeirinho, mas a DC ela tem um grupo, um agrupamento, uma quantidade de personagens muito bons dos anos 60 e 70, que eles só aparecem aqui e acolá da área de espionagem, e nos anos 80 até que eles tentaram resgatar eles, mas nunca foi muito à frente. É o King Faraday, tem um chamado Control, que aparece em Histórias do Esquadrão Suicida, que é de um grupo chamado Argente, e que era muito, muito bom mesmo, assim, em termos de potencial, mas nunca foi muito bem usado. E aí, em relação ao Danny Chase, dando até um spoilerzinho, que, enfim, eu não acredito que a Panini vá publicar o que viria depois, que seria a saga dos Gnus, né, onde os Titãs foram reformulados. Mas ali sim, o Danny Chase ele é transformado e ele fica um excelente personagem quando ele morre. Não, isso aí era uma das coisas que eu ia reclamar mais para o final do meu comentário desse gibi, porque, como eu falei, eles estavam publicando essa fase, extremamente verborrágico, mas isso é meio que um mal da época, né, ali de meados dos anos 80. Não sei, com o Pérez mas talvez fosse um pouquinho mais comedido, não era, ou a dinâmica da história me fazia relevar esse tipo de coisa, mas aqui as histórias são simplistas, assim. Nesse volume tem um revival daquele personagem Disque H para Herói, né, o Dial H for Hero, que foi uma série que o Wolfman escrevia, e aí aparecem os personagens dessa série, sendo que é um casal, né, que cada um tem um disco, só que a mulher despirocou, começou a andar com umas influências erradas, eu acho que ela foi visitar o Jacintinho ali de São Francisco. Calúnias. E aí se desviou, né, se perdeu, como estávamos comentando no grupo hoje, e ela virou uma vilã. Ao invés dela escrever hero, né, em inglês, H-E-R-O, ela digitou o contrário, O-R-E-H. Então aí ela se torna uma vilã, ao invés de se tornar uma heroína, né? Coisas dos quadrinhos ali dos anos 80. E a história é simplista, é chata, verborrágica, tem uma personagem que apareceu também, que é outra personagem horrível, que é a Godiva, que é uma super vilã, meio que uma senhora de guerra, uma assaltante, eu não sei muito bem explicar, mas que fica dando em cima do ciborgue o tempo todo. Essa daí apareceu, viu? Em algumas histórias da época da Abril. Eu lembro, uma que tinha o cabelo amarrado assim de lado, né? Isso, tipo um rabo de cavalo e tal. Os olhos meio olhos de gato, aquele olho meio puxado. Pois é, a única coisa boa, assim, pelo menos dessas histórias, é que tem o comecinho dos Gnus, né? Que na verdade o Gnu, né? O Gnu ele surge nessas histórias. E aqui a minha reclamação com a Panini. A Panini ela simplesmente ignorou
toda essa fase dos Gnus, e na minha opinião, ele deveria publicar a fase do Wolfman com o Tom Grummett, pelo menos até Caos Total, que eu acho que até ali as histórias nessa parte a gente até falou num dos primeiros Sete Jagunços, lá atrás, no comecinho desse podcast, a gente falou dos Titãs do Wolfman com o Tom Grummett, né? Não sei se a gente chegou até Caos Total, eu acho que não, acho que foi só a saga Gnu que a gente falou, mas que a Panini deveria ter continuado, pelo menos essa Lendas do Universo DC, pelo menos até até Caos Total, que eu acho que valia muito a pena. Aí, além deles ignorarem o Titãs do Wolfman com o Tom Grummett, eles já pularam para sua equipe favorita de Titãs, que é os Titãs do Geoff Johns, né? Pelo amor de Deus, ali é outra desgraça. Odeio E aí, essa como fase. você falou, o Danny Chase, e aqui, spoiler, né, para quem não leu esses Titãs ali, que quando foi reformulado, o Cyborg foi destruído e foi reconstruído com tecnologia soviética, tinha a Panta, né, e aí tinha um fantasma, que era um personagem meio místico, ninguém sabia quem era, e que ali no comecinho de Caos Total foi revelado que na verdade era o Danny Chase, né? Ele se disfarçou ali, né? Que nesse comecinho ele falou que não quer usar uniforme, que ele não precisa se esconder, né? Então ele não tem codinome e nem uniforme. Só que aí acaba aparecendo o fantasma, que é basicamente o uniforme dele ali, uma outra persona, que aí depois aí cagaram o personagem, porque aí transformaram ele num personagem místico, né? Que era as almas de Azurá, né? Ali da mãe da Ravena, né? Rapaz, na verdade, ele é batido Você no lembra disso? liquidificador. Sim, ele é batido no liquidificador místico. Ele, a mãe da Ravena e um monte de fantasmas. É. Eles morrem juntos e revivem juntos e viram assim uma maçaroca. Muito louco. Pois é. Esse é o volume 20, a Panini publicou até o volume 23 dessa coleção dos Novos Titãs. Eu vou até ver, eu não sei se... Eu não sabia não que tinha chegado ao 23. Pensei que tinha parado no 21. Não, foi até o 23. Ah. Estou aqui no Guia dos Quadrinhos do Edson Diogo, foi até o volume 23, e ainda tem ainda aquela Origem da Dona Troy, se eu não me engano, foi publicado separadamente, e aquele Games, né, aquela graphic novel, jogos, que era a volta do Pérez. do Pérez, também foi publicado à parte. Ah, legal. Mas realmente assim, é o que você está falando, é um pecado a Panini não ter publicado, não ter dado continuidade, ou ainda que desse a louca na Panini. Como eles fizeram com o Hulk, em que eles publicaram a fase do Bill Mantlo toda em capa cartão, naquelas coleções históricas Marvel, e depois resolveram continuar em encadernados capa dura, caríssimos, mas pelo menos publicaram. Eles deveriam publicar a fase dos Gnus, a saga dos Gnus, que nos Estados Unidos chamava de Titans Hunt, deveria ser publicada. Ao menos é isso aí. Isso. Ao menos que se fosse em encadernados maiores, mais caro, que fosse. Porque justamente ali é onde você tem um sucessor digno para o Pérez, que é o Tom Grummett, que talvez ali e na mensal do Superboy foi onde ele teve o auge da sua carreira. E você tem assim uma sequência de histórias que pode não ser perfeita, mas tinha um ritmo muito bom. Conseguiu manter os leitores na ponta dos pés durante um ano ou mais. E tem assim, é ação o tempo todo. O desfecho não é tão bom, mas logo à frente ainda emenda com outra fase boa, que é de Caos Total, que você falou, quando aparecem o conceito Teams Titãs, que aqui no Brasil ficou conhecido como Tropas Titãs, que é muito bom. Isso. Que veio lá de Armagedon 2001, né? Eles usaram Armagedon 2001 para poder introduzir essa saga nova dos Titãs, que a gente também já falou de Armagedon 2001 aqui, né? Eu espero, inclusive, que vocês façam um dia uma elegia às Tropas Titãs. E no arte final seja feito algum material sobre, né, a ascensão e queda das Tropas Titãs. De Armagedon 2001 a 0 hora. E eu vou te dizer uma outra coisa, Joel. Se eu te disser que o último volume desse Lendas já é com arte do Tom Grummett. Deve ser aquele arco que tem o namorado da Ravena. Não, aqui, assim, eu ainda não li, né? Tá pela capa, uma praga titã, uma doença que se espalha pelas fileiras dos titãs. Aí eles se alinham mais uma vez ao exterminador, né? Para variar um pouquinho. Com o Grummett, eu lembro que as primeiras histórias tinham
Um cara que era namorado da Ravenna e que na verdade era um vilão. Era tipo que um Pronto, ciborgue, né? Um ciborgue. as últimas histórias que a Panini publica são justamente esse mini arco em duas partes com o namorado da Ravenna. Na iminência da saga dos Gnus. Que desgraça. Pois é. Que tristeza, né? Como diria Luiz Felipe Dávila, que tristeza. Aquele. Aqui. Mas vamos pro presente, Joel Moraes. Vamos pular o Saga dos Novos Titãs. Um dia a gente fala desse pequeno clássico dos quadrinhos da DC. Mas vamos para os Titãs da atualidade. Vou falar de coisa boa dos Titãs atualmente. Diga aí. Não é Titãs do Tom Taylor. Aquilo ali é um embuste, uma fraude. Vou falar de coisa Você boa. está enviesado, você não recebeu o Pix. memorando desse podcast, que esse podcast é um apoiador incondicional do Tom Taylor. Rapaz, falando bem rapidinho sobre o Taylor, eu gosto de muita coisa que ele fez. X-Men Red, que é X-Men Equipe Vermelha, foi muito bom. Que já fizemos também Isso. um set jagunço sobre. O Homem de Ferro Superior, eu gosto. Esse não Que falamos, podemos falar um dia. Uma fase curtinha. Ele tem boas histórias, ele tem bons arcos. Agora é o seguinte, tem momentos em que ele é picareta, é pilantra ao extremo. Ele começa a contar histórias assim, do tipo, que parece uma mistura de uma música do Amado Batista com algum roteiro do Manuel Carlos. Piegas, formulaico, ridículo. Do tipo, todo mundo adorando a asa noturna dele atualmente. Eu comecei a gostar, achei legal. Só que é o seguinte, do meio pro final ele se perde. Primeiro de tudo, ele fica brincando com as emoções de leitores mais suscetíveis e taca logo um filhotinho de cachorro perneta. Só faltou o bicho ter diabetes também, ter alguma outra condição congênita. Ah, vá, querendo comover os tolos. Enfim. Mas vamos falar de coisa boa. Eu sei que você tá querendo agradar o Mauro, que a gente já falou mal aqui de Titãs, mas não precisa exagerar. Bom, coisa boa. Mark Waid voltou para DC e aí, como foi dito há alguns anos, em um certo episódio da vida de um familiar meu, que você sabe, ele voltou igual um menino de 18 anos. Só não vou dizer a frase toda que disseram. Ele tá igual um menino de 18 anos. Porque é o seguinte, o Wade voltou agora para DC empolgadaço. Tá escrevendo os melhores do mundo, né? Superman, Batman e Superman, melhores do mundo. E sem medo, sem vergonha, sem constrangimento de escrever do jeito que ele gosta os personagens da DC. Felizes, alegres, enfrentando dilemas simples. Olha, tá uma maravilha. E aí, ele foi um passozinho além. Ele fez agora Melhores do Mundo, Turma Titã, com a equipe original dos Titãs, que seria o equivalente ali do que foi feito com ele nos anos 60, 70, só que adaptado agora para tempos de internet, smartphones e tudo mais. E é o seguinte, cara, tá na segunda edição, lá nos Estados Unidos. Infelizmente vai ser só uma mini de, acredito que são 6 edições. Só que aí é o seguinte, tá excelente. Ele tá com isso que eu te falei da positividade, do otimismo, ele tá com histórias assim pra frente, pra cima. Só que além disso, o cara tá mandando muito, mas muito bem na narrativa e no roteiro. Basicamente, a primeira edição desse Melhores do Mundo, Turma Titã, eu fiquei surpreso, porque conseguiu ser melhor do que tudo que ele fez até agora no Melhores do Mundo, Batman e Superman, que já tava legal, já tava bom. Mas nesse caso aí ele fez muito mais. Por quê? Ele está explorando o que é você ser um parceirinho mirim, que é um sidekick da DC, como poucas vezes foi feito antes. Porque ele está focando realmente assim, como cada um dos personagens, que são os originais, né? O Robin, o Dick Grayson, a Donna Troy, que é a Moça Maravilha na época, o ainda Ricardito, que é o Roy Harper, que depois se tornaria o Arsenal e o Arqueiro Vermelho. Tem também o Aqualad, e tem, junto com eles, o Kid Flash, que é o Wally West, que se torna o Flash futuramente. E tem também a Karen Beechey, que é a Abelha, que foi uma adição excepcional para esse início. Por quê? A história dela com os Titãs seria um pouco depois, e de outra forma, pela cronologia oficial das antigas. Ele juntou tudo, que é uma coisa que ele está fazendo, inclusive, em Batman, Superman, Melhores do Mundo. Não sei se você percebeu. Ele comprimiu e misturou a cronologia, tá uma cronologia própria.
Nem é Sim. aquela da Era de Prata, nem é dos anos 80, nem dos anos 2000, e nem a mais recente. Ele criou uma cronologia própria, em que personagens, Porque por exemplo, do Batman Superman, ele tem aquela coisa de ser meio que começo de carreira, mas tanto é que o Robin é o Dick, só que aparece a Supergirl, né? e não só A isso, Supergirl cara. e não só É, isso, uniformes, poderes, equipes que sim. só apareceriam depois, meio que comprimiu, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E ninguém tá reclamando não, cara, porque a qualidade tá ótima. Nesse caso Tá aí, ótimo. é, nesse caso ele tá reorganizando os Titãs. Cronologias à parte, é, tudo isso à parte, ele tá contando uma ótima história. E, cara, em apenas 2 edições, já é um dos melhores materiais desse ano, lá nos Estados Unidos. Eu espero que Eu chegue só logo li aqui. eu só li a primeira edição desse Teen Titans, né? E desse, né, não é nem é Teen Titans, né? Isso. O Um World dia, Finance, né? Teen Titans. é, um E, dia eu ainda vou falar e, inglês igual a você, cara. Te admiro. e é muito bom, realmente. Eu só li a primeira edição. Tem aquele conflito constante do Robin com o Ricardito, né? Porque o Robin, por causa do Batman, ele não revelou a identidade secreta dele para os outros. E o Ricardito meio que fica batendo de frente, né? Porque o Robin reclama que ele tá, como diriam os jovens, streamando as batalhas, né? Ele tá Isso. transmitindo ao vivo, né? Ele bota lá, Isso. tem um drone e ele tá transmitindo ao vivo nas redes sociais e o Robin fica puto com isso. E aí, quando o Robin vai lá reclamar, o Ricardito fala, mas todo mundo aqui sabe o nome de todo mundo, você é o único que ninguém sabe quem você é, né? E aí E tem tem aquela esse piadinha, né? conflito dos Você viu a personagens. piadinha que ele fez, né? A piadinha que o Ricardito fez, né? Chama ele de Batnark. Sim, Que NARC, né? É aquele termo que se usa nos Estados Unidos para o policial que se disfarça e se infiltra em organizações de tráfico de droga, narcóticos no caso, policial de narcóticos, que ele finge ser um traficante para estar lá investigando. Então, ele seria o infiltrado do Batman entre os super-heróis. Mas é aquele lance, cara. Em apenas uma edição, o Wade conseguiu resgatar uma equipe que estava assim praticamente apagada, que era a original, porque a equipe original, da maneira como ela aconteceu nos anos 60, 70, ninguém quer mexer com ela. Ela é só assim uma nota de rodapé. Ele conseguiu resgatar agora e tornar ela relevante, atual e conseguiu fazer ela interessante. Eu não sei o que é que os caras têm na cabeça, os editores, que fizeram essa pataquada de pegar os Titãs de hoje, colocar no lugar da Liga de uma maneira tão boba, tão forçada, porque foi isso que aconteceu com a crise sombria. Eles fingiram a morte da Liga, todo mundo sabia que eles iam voltar. A Liga voltou e, não, agora a gente não vai mais agir com uma Liga, não, bota os Titãs no lugar. Não tem lógica. E o próprio Dick Grayson, que é uma das minhas maiores críticas, não ao Taylor, mas o editorial, o que é que ele fala? Olha, nós vamos ser agora um novo formato de equipe para substituir a Liga da Justiça. Qual é o novo formato? Os Titãs. Trocou os 6 por meia dúzia, eles já existiam como Titãs antes, eles poderiam continuar existindo, mas o que é que fizeram? Estão dizendo que é algo novo que não é. Enquanto que essa fase agora do Wade, ele realmente pegou algo antigo, repaginou, ele renovou, cara. Tá algo que é das antigas, mas atualizado. E, sinceramente, em uma edição conseguiu ser melhor do que a primeira edição dos Titãs do Taylor. Eu não sei se você leu os Titãs do Taylor, mas não tem comparação, cara. É infinitamente melhor em termos de narrativa, em termos de proposta, os conflitos internos. O que instiga nessa edição do Wade, de você continuar para ver o que vai acontecer, você não tem na do Taylor. Então é uma ótima época para ser fã dos Titãs por causa do Wade, mas não está sendo muito boa por conta do Taylor. então, eu, não, eu gosto muito, todo mundo sabe, eu adoro o Tom Taylor. Eu tô gostando do que eu li, eu acho que eu não sei se eu li. Saiu até a 3, não foi? Já saiu a 3 do Titãs do Taylor? Não, tá Ou no só as 2. duas primeiras? Pronto. 2. Eu li as duas primeiras, eu gostei do que eu li, não é nada revolucionário. Essa história de agora os Titãs são a Liga da Justiça, né? Não, realmente não foi feito de maneira. Foi forçado, Não é mas, coerente. eu dessas duas primeiras histórias eu gostei.
Agora, Pra você ver, vo- uma das minhas você, maiores críticas. Vai, disso, desculpa. só que assim, você não tem como comparar o Tom Taylor com o Mark Waid. Não tem como comparar. O Wade, além de ser um roteirista muito, mas muito melhor, talvez um dos melhores roteiristas, assim, em atividade, de certeza ele tá entre os melhores e eu arrisco dizer que ele é um dos melhores de todos os tempos, assim, e é um cara que já trabalhou bem na Marvel, na DC ele não tem comparação, porque é a casa dele, e já trabalhou bem em outras editoras, como ali com aquela que era Incorruptível e Imperdoável, né? Aquelas séries lá da Boom. E que são muito E boas. são muito boas. Então, assim, você não tem como comparar. Quando ele teve aqui na CCXP, que eu fui lá pegar o autógrafo dele, eu até falei, ó, que bom que você tá de volta para casa. Aí ele falou, tô feliz de estar de volta, né? Além disso, ele também tá com o Shazam, desde que o Jones estragou o Shazam, ninguém tinha conseguido fazer nada minimamente decente com o personagem, e ele, pelo menos essa primeira edição, eu acho que eu não cheguei a ler a segunda ainda, é muito legal. E é uma coisa um pouquinho diferente do que o que estavam fazendo, só que não estragou o personagem igual o Geoff Johns fez. Pelo contrário, ele pegou a maçaroca que o Jones fez e tá tentando trazer uma coisa boa dali, né? Isso que você falou, realmente, o Mark Waid, ele é conceituado. Talvez a minha maior crítica não seja nem tanto ao Taylor. A verdade é o seguinte: a minha crítica talvez seja aos fãs cegos do Taylor. Porque os caras, eles, assim, quem se tornou fã do Taylor quer perdoar tudo que ele faz e acha tudo lindo. Não é, pô. Eu gosto de algumas coisas que ele fez. Como eu falei, a Asa Noturna dele começou bem. Lá pelo meio se perdeu. Eu acho que não tem muita lógica você dizer que é um trabalho sensacional. Ele mesmo tá perdido no Asa Noturna. E com os Titãs, cara, tem uma parte aqui da edição 1 que tem um diálogo que eu achei revoltante, que é o seguinte, não sei se você vai concordar, é o momento em que o Pacificador aparece durante a primeira missão desses Titãs contra o Titano, que é Sim. um gorila gigante. Quando o Pacificador aparece, eles resolvem o problema de uma maneira que o Pacificador não aceita. E quando o pacificador diz, o presidente dos Estados Unidos está convocando vocês, nós queremos que vocês trabalhem, os Titãs, com o governo. E aí o Grayson diz, não, a gente não vai trabalhar sob as ordens de ninguém, nós somos livres. Ok. Só que aí o pacificador, o Taylor, bota na boca dele a seguinte frase: você acha que o governo dos Estados Unidos vai permitir seres superpoderosos agindo sem controle? Cara, esses mesmos Titãs faziam isso desde que eles eram pivetes. Não tem lógica, ele é incoerente até nisso. Vamos lá, os jovens titãs, os Teen Titãs, como você falou, já agiam assim. Os novos titãs da era do Wolfman e Pebbles agiam assim. Essa equipe vinha agindo assim, sem supervisão e sem controle de governo nenhum, faz tempo. A Liga da Justiça era meio lá, meio cá, às vezes estava sem controle também. Ele tenta fazer um drama, esse é o meu problema com o Taylor. Ele tenta fazer, às vezes, um drama que não existe em algumas coisas, porque não há esse conflito de dizer os Estados Unidos não vão permitir que super equipe de super-heróis trabalhem sem supervisão, porque isso já vinha acontecendo. Não é como se ele dissesse, a partir de agora não vai ter mais isso. Não, é como se o conceito de super equipe estivesse surgindo agora, com esses titãs. Então o Taylor, às vezes, para mim, ele, sei lá, ele meio que se perde. Enfim, eu tenho gostado, mas como a gente já descascou essa edição uma edição dos Titãs, vamos falar das coisas boas. Queria saber, me lembre, quem é que desenha esses Titãs do Wade? Tá. Não, você. Acredito que você já vai saber quem é, alguém que está bem conceituado hoje em dia. Sobrenome Lupaquino. Tô olhando aqui na capa. Emanuela Lupaquino. Emanuela. Lupaquino. Emanuela Emanuela. Lupaquino. Como esses nomes italianos às vezes me confundem, alguns são nomes tipo Deve ser homem. Simone, mas é de homem. Eu não sei se é homem ou mulher, né? Emanuela. Deve ser homem, deve ser homem. Que nós já tivemos aí Mas eu não sei. Simone, né? Que era homem, né? Simone Bianchi, Uhum. acredito. Mas enfim, a arte também é muito, muito boa. Você sabe o que é que essa arte me lembra? Não sei se você concorda. Yannick Paquette. Para mim me É, lembra muito o Yannick Paquette. eu acho que o Paquete tem uma arte mais angular, assim, Isso. ele faz uns queixos mais quadrados, mas o do Emanuel Lupaquino
me lembra mais, assim, aqueles traços que emulam aquele traço antigo, tipo o Doc Shannon, Sim, sim. Uma o estilização Darwin Cook mais menos. O Darwin Cook era isso, um pouquinho mais cartunesco, mas me lembra estilizada. o Doc Shannon, por exemplo. Isso. Mas Ah, é. então, qual a sua recomendação para os leitores? É pegar esse World Finest Teen Titans e esquecer o Titans? O meu veredito. Os titãs que valem são esses do World Finest, Teen Titans, do Wade e Lupaquino. Esses são os que valem. A DC, ela fez aqui uma coisa ao mesmo tempo assim que ela quis. Olha só, se você parar para prestar atenção, a DC quis promover os titãs da atualidade como a equipe principal da DC e o Taylor não está conseguindo atender isso, na minha opinião, a contento. E, ao mesmo tempo, ela permitiu que o Wade fosse contar histórias antigas dos antigos Titãs, que eram garotos ainda, e está funcionando muito melhor do que a equipe principal e atual. Então, os Titãs que valem para mim são esses do Mark Waid. Eu não tiro o chapéu pro Taylor. Como é que chama? Abraço, Raul Gil. Raul Gil curtiu. Bom, acho que é isso, né? Um programa inteiramente dedicado aos sidekicks mais famosos da DC Comics, né? Sim, Joel? sim. Não, há controvérsias, né? Existe felizes. Há controvérsias, né? Tem outros sidekicks aí além dos Titãs. A DC é pródiga nisso, mas vamos lá, são os Titãs. Pois é. Bom, muito obrigado, viu, Joel Moraes? Apareça mais vezes. Aguardando convites. Então é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br